Olá, pessoal, fim de período e a gente tem que começar a se preparar para as nossas avaliações. Nossa avaliação do segundo período de biologia vai cair o quê? O que é que vai ser cobrado nesse segundo período de avaliação? Nós vamos falar sobre as bases químicas da vida, nós vamos rever, né? Vamos dar aqui um reprise para vocês. Nós vamos também ver as teorias da evolução. E a gente começa aqui falando das propriedades da água, né, que fala sobre, é referente ao conteúdo das bases químicas da vida. A água é vista como solvente universal porque ela consegue dissolver grandes quantidades de substâncias, quase 100% delas. E as substâncias, elas podem ser hidrofílicas ou podem ser hidrofóbicas, né? As hidrofílicas são aquelas que conseguem ser dissolvidas em água, também chamadas de substâncias polares. As hidrofóbicas são aquelas que não se dissolvem em água, um exemplo, o óleo. Então, são as substâncias apolares, que é o mesmo que hidrofóbicas. Aqui eu tenho, né, só exemplificando, as substâncias hidrofílicas, em grande parte, são os glicídios e as proteínas, e as hidrofóbicas são os óleos e gorduras. Aqui eu tenho algumas propriedades da água, que uma delas é a solubilidade, né? Como eu já disse antes, a água ela é vista como solvente universal por dissolver quase 100% das substâncias existentes. Ela também dissolve gases, né? E algumas substâncias se dissolvem na água, são chamadas, essas substâncias que são solúveis, elas são chamadas de substâncias polares e são as substâncias solúveis. As que não são solúveis, né, são as insolúveis, também citadas anteriormente como substâncias apolares. Aqui eu tenho um exemplo de substâncias hidrofóbicas, né, que é a água e o óleo, que eles não permanecem misturados, e substância hidrofílica, que é a água e o sal, que eles se misturam. E aqui, pessoal, a gente fala um pouco da composição, um pouco mais da composição química dos seres vivos em forma geral. Toda a matéria viva, toda ela, né, é composta por elementos químicos que estão sempre presentes. Em todo ser vivo, em toda matéria viva, sempre estão presentes alguns elementos químicos, alguns componentes químicos, que são esses abaixo: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fosfato e o enxofre. Esses elementos aqui, eles têm uma letra que os representa lá na tabela periódica. E essa sigla aqui, ó, a sigla CHOMPS, é para que você lembre, né, da composição básica da matéria viva. Então, uma coisa que nós temos que nos atentar é que a letra que representa aqui não necessariamente é a letra que vai iniciar o nome do composto químico, ó. O carbono confere, ó, o carbono é representado por C, hidrogênio por H, oxigênio por O, nitrogênio por N, mas o fósforo ele não é representado pelo F, ele é representado pelo P. Por isso o P aqui nessa sigla, para facilitar que a gente lembre. E o S de enxofre, ok? Dezenas, centenas, milhões desses átomos unidos dessas substâncias formam os seres vivos, constituem os seres vivos. E essas substâncias, elas são chamadas de substâncias orgânicas, ok? E nós também temos substâncias inorgânicas no nosso organismo, que são os sais minerais, que são necessários para o bom funcionamento do nosso corpo, né? E a falta desses sais minerais, desses determinados minerais, prejudicam o nosso metabolismo e podem levar à morte, né? O cálcio, né? A gente vai ver mais uns exemplos aqui nos próximos slides. Pronto, ó, esses sais minerais da qual eu falei, que são essenciais, ó, cálcio, o fósforo, magnésio, manganês, o zinco, o potássio, o sódio, eles são essenciais para o equilíbrio, né, e a manutenção do nosso organismo. Eles são encontrados
nos alimentos e têm funções no nosso organismo. Atuam na contração muscular, no mecanismo muscular, no mecanismo ósseo. Então, eles são necessários. Eles são sais minerais, substâncias inorgânicas. E aqui a gente entra falando um pouco das teorias da evolução. E as duas teorias principais que nós vimos agora nesse período foi o fixismo e o evolucionismo. Vamos ver aqui da palavra fixismo. Fixismo, pessoal, vem de fixo, né? E o evolucionismo vem de evoluir. Para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis. Já vem fixo, fixo, não se move, para. Então, os fixistas acreditavam que não existia evolução, que as espécies eram sempre fixas. E os evolucionistas acreditavam e defendiam que nós, seres vivos, de forma geral, poderíamos evoluir. E o fixismo diz o seguinte: era uma doutrina ou uma teoria filosófica bem aceita, anteriormente, no século XVIII. Ele propunha que todas as espécies, por poder divino, havia sido criada tal como são e permanecer assim, imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais corressem mudanças significativas na sua tendência, na sua descendência. Então, essa teoria fixista defende que nenhum ser vivo, não acontece nenhum tipo de evolução, que eles foram criados dessa forma e assim permanecem sempre. O evolucionismo, como a palavra já diz, estuda a origem das espécies e das modificações ao longo do tempo. Então, essa teoria ela já aceita que os seres vivos eles sofrem algumas modificações durante o tempo. E aqui nós temos duas teorias também, que é o lamarckismo, defendida por Lamarck, e o darwinismo, defendida por Darwin. São teorias que foram criadas para tentar explicar as mudanças que acontecem ao decorrer do tempo. O lamarckismo, que é a teoria proposta por Lamarck, defende que os seres vivos provinham de outros seres vivos e que cada espécie ocupava um lugar na escala natural. Até aí tudo bem. Só que a teoria elaborada por Lamarck em 1809 defendia dois pontos, dois pontos bem curiosos, que é a lei do uso e desuso, que é uma das leis de Lamarck, e a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Vou exemplificar. A lei de uso e desuso dizia o quê? Que quanto mais eu usasse um órgão, mais essa parte do corpo ia se desenvolver. Exemplo, a mão. Se eu usasse muito a minha mão, mais do que a outra, essa mão ia se desenvolver mais que a outra. Lei de uso e desuso, defendida por Lamarck. E a lei de transmissão de características adquiridas. Tá certo que nós transmitimos características para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações. Mas nós não transferimos as características adquiridas, como Lamarck diz, Quando ele fala lei de transmissão das características adquiridas, ele quer dizer que o que eu adquirir durante a minha vida, eu vou passar para a minha prole, eu vou passar para gerações seguintes. Isso não é verdade. Um exemplo, minha mão, novamente. Minha mão, 5 dedinhos. Perdi esse dedo de alguma forma, perdi esse dedo. Então, é uma característica que eu adquiri durante a minha vida. E eu vou passar essas características para a minha descendência. E isso não é verdade, Mas foram duas teorias que foram formuladas por Lamarck, que é o lamarckismo. E aqui mostra, assim, a lei de uso e desuso, A parte do corpo extensivamente usada por um organismo desenvolve-se e as que não atrofiam. Tá aqui o exemplo, dizendo que se o patinho, ficar só caminhando lá na terra, o que é que vai acontecer? Essas partes aqui que ajudam a nadar, elas vão sumir. E se ele começar a nadar, essas partezinhas vão crescer. Essa teoria, ela não tem fundamento, Ela não é aceita, Não é mais aceita, mas foi uma forma de tentar explicar, criada por Lamarck.
Já o darwinismo, né, que é uma proposta, são propostas feitas por Darwin, Charles Darwin, defende as diversas formas de evolução. Ele diz que as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência. O mecanismo de modificação é a seleção natural. Indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Então, aqui a gente só vê verdades, né? Que as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência, ou seja, vai se modificando ao longo do tempo. E o mecanismo de seleção natural. O que é o mecanismo de seleção natural? É o meio, ele seleciona, né? Vai sobreviver aquele que é mais apto. Lembra, seleção natural não está dizendo que vai sobreviver o mais forte. Está dizendo que vai sobreviver o mais apto, ou seja, o que melhor se adaptar às mudanças do ambiente. E indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Nós, seres humanos, somos um exemplo vivo disso, e claro que nós somos uma espécie muito variada, né? Cor de pele, tamanho, forma do cabelo, cor dos olhos. Então, nós somos uma espécie com diversas variações. A teoria da seleção natural diz que organismo com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem tem maiores chances de sobreviver e deixar seus descendentes. Então, se eu sou mais adaptada a um determinado lugar, eu vou ter mais facilidade de reproduzir e de deixar os meus descendentes com as minhas características. Assim, os meus descendentes, eles passarão para as gerações seguintes as características, porque eles estarão mais adaptados ao meio ambiente em que eles vivem. Segundo Darwin, existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chances de alcançar o alimento, sobreviveram, né, e deixavam seus semelhantes. E as girafas do pescoço menor não conseguiam se alimentar, consequentemente não conseguiam chegar à idade reprodutiva, ou se chegavam, não chegavam tão bem como os outros que se alimentavam melhor, e assim não conseguiam passar suas características. E uma comparação entre as duas teorias era que Lamarck dizia que as girafas todas tinham o pescoço curto, e de tanto elas esticarem o pescoço foi aumentando, né? E aconteceu a lei de uso e desuso. De tanto, a explicação de Lamarck, de tanto elas usarem esta parte do corpo, o pescoço, para tentar alcançar a comida das árvores, o pescoço foi crescendo. E já Darwin diz que as girafas de pescoço mais comprido conseguiam alimentar-se melhor que as outras e como tal deixariam mais descendentes. Então aí a diferenciação entre o lamarquismo e o darwinismo. E aqui no lamarquismo, esse pescoço que foi alongado durante o tempo foi passado para os seus descendentes. É como se eu dissesse que eu pintei o meu cabelo de louro, né? Sempre fiquei pintando meu cabelo de louro e ele ficou loiro. E o meu filho nasceu loiro porque os meus cabelos estavam pintados de louro. É mais ou menos assim a lei de uso e desuso que Lamarck tentava explicar nas suas teorias. Então, é basicamente isso que vai cair na nossa avaliação. Dei uma olhada aí nas atividades que nós já vimos, né? Que nós já fizemos. Dei uma olhada nos vídeos que eu mandei para vocês já lá no Google Sala de Aula. Olha quem tá querendo aparecer. Apareceu na aula da mamãe. Dá oi. Dei uma olhada aí nas atividades, nos vídeos e façam uma boa prova.